Olá, você que nos acompanha aqui no canal de YouTube de O Tempo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um Café com Política. Eu sou Levi Guimarães, repórter de O Tempo aqui em Brasília, e hoje eu estou no Ministério da Fazenda com o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena. Ele que é responsável pela área que cuida, por exemplo, das apostas esportivas. Olá, secretário, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Política e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Levi. Saudações a todas e todos que nos ouvem e nos veem. Eu que agradeço aqui pela visita. Então, secretário, a gente está completando agora, nesse mês, um ano aí da regulação das apostas esportivas, né? Segundo dados da Receita Federal, foram arrecadados aí mais de 9,9 bilhões de reais pelo governo ao longo desse tempo com essa regulação. E aí, para além disso, qual que é a avaliação que o senhor faz desse primeiro ano aí de regulação, tanto em relação às apostas, como principalmente até aos usuários, aos cuidados com os usuários? E quantas empresas de apostas esportivas estão autorizadas a operar hoje no Brasil? Então vamos por partes. Acho que o que é importante saber, né, quando a gente fala desse balanço, o ano de 2025 foi um ano completo com uma regulação vigente. Mas eu acho importante as pessoas terem consciência de que houve um trabalho anterior a esse, que se iniciou em 23, evoluiu em 24 e entrou em vigor em 25. Por que isso é importante? Porque a gente lembrar que essa modalidade de aposta de cota fixa, sobretudo a modalidade esportiva, ela foi autorizada no Brasil em 2018 e esperava-se uma regulamentação. Então a lei já previa a necessidade de regulamentação dessa atividade pelo Ministério da Fazenda. De 2019 até 2022, nada foi feito. Então os 4 anos que precisava de uma regulação, nada foi feito, infelizmente. Com a entrada do novo governo em 2023, que o Estado, de fato, resolveu tomar cuidado desse setor, cuidar das pessoas, cuidar da economia popular, dado esse período muito negativo para o país, que foi a inexistência de uma regulação. Em 2023, então, foi aprovada uma nova lei, foi criada esta secretaria que eu represento, e a partir de 24 a gente começou a fazer a regulamentação infralegal. O que são isso? São atos normativos daqui da secretaria, em discussão com diversos outros órgãos públicos, para criar regras efetivas para a entrada e permanência dos agentes operadores no setor. Então, 2025 foi o primeiro ano em que, de fato, todas essas regras já estavam vigentes. Então, a partir de 2025, o Estado tomou o controle efetivo conforme previsto na lei. Então, em 25, só empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, puderam começar a prestar o serviço em âmbito nacional. Então, só por isso a gente já começa a garantir que o prestador de serviço é conhecido. Então, nós sabemos exatamente quem são esses prestadores de serviço. Hoje nós temos 79 empresas autorizadas a atuar no país. E nós sabemos quem são os sócios, nós sabemos quem são os dirigentes que estão à frente desse setor. Então, com isso, o Estado passa a ter um controle muito mais próximo do prestador de serviço e de como ele está prestando. Dentre as regras, a gente podia passar aqui a tarde toda para eu te explicar todas as regras, mas eu chamaria a atenção a algumas delas. Então, nós temos uma portaria, por exemplo, que diz tudo que um prestador de serviço precisa ter para poder prestar esse serviço. Um processo de autorização para que ele possa entrar nesse setor. Como ele deve se apresentar, quais são os documentos, o que ele deve comprovar. Nós temos umas outras portarias que tratam de como deve funcionar a própria aposta. Então, para você e para quem nos ouve ter uma ideia, antes, o prestador de serviço que tinha uma casa de aposta online, ninguém sabia se de fato aquilo era uma casa de aposta. Então, ninguém sabia se o sistema que ele projetava era de fato um sistema de apostas. Então, nós tínhamos agentes que prestavam esse serviço de apostas, mas o setor também vinha sendo utilizado para comissão de fraudes, para realização de lavagem de dinheiro. Com as nossas regras, hoje, o próprio sistema que ele oferta tem que ser de acordo com a regulação e tem que ser certificado. Os jogos que são disponibilizados também têm que ser certificados. Então, há regras para a própria oferta desse serviço.
E há uma última portaria que eu gostaria de mencionar aqui, que é a portaria de jogo responsável, que é a portaria que cria as regras de proteção das pessoas. Então, como esse prestador de serviço tem que cuidar da oferta desse serviço para a proteção da saúde mental e da saúde financeira dos apostadores. Por que tudo isso é tão relevante? Porque a gente sabe que é um setor que merece essa atenção especial. Ele tem, o que os economistas gostam de chamar de externalidades negativas, que é justamente esses riscos atrelados à atividade que o Estado, por isso, precisa controlar. E no Brasil, é importante que todo mundo lembre, a atividade foi reconhecida como um serviço público. E como serviço público, ela merece ainda mais uma especial atenção do Estado. Então, o resumo que eu daria para esse ano de 25 é que, pela primeira vez, desde essa legalização, desse período de trevas que foi de 2019 a 2022, em 25 o Estado passa a ter pleno controle. Ele passa a saber quem são, como oferta e ter controle, inclusive para, no caso de descumprimento dessas regras, se desencadear processos de fiscalização que podem levar à ação sancionadora e aplicação de penalidades. Então, é a primeira vez que, hoje, o Estado tem esse controle. E isso eu acho que é o grande ganho desse ano de 2025. Agora, nesses 12 meses aí, tem dados que apontam mais de 25 mil sites ilegais de apostas bloqueados no Brasil, né? Mas esses sites continuam aparecendo aos montes também. Como fazer para evitar, por exemplo, que esse ciclo não seja um grande enxugar gelo, por exemplo? Porque aí esses sites ilegais vão sendo bloqueados, mas aí vários novos sites vão surgindo. Aqui a gente tem algumas frentes importantes de mencionar. A primeira delas passa por prevenção. E o que é, sobretudo, essa prevenção? É a população começar a entender que existem sites onde os seus direitos, a sua saúde mental, a sua saúde financeira vão estar protegidos. Então, acho que tem um papel aqui de compreensão social e de divulgação da existência desses autorizados. Então, a população saber que sites autorizados pela União necessariamente têm o domínio .bet.br. Então, se a população estiver num site que oferta apostas em âmbito nacional que não tem esse domínio .bet.br, tem que saber que provavelmente você está num site legal. Então, existe a existência de um setor regulado com empresas autorizadas já parte de uma oferta, ou seja, dá a alternativa para aquele que quer apostar de recorrer ao legal. Então, esse é um grande e primeiro principal ganho. E aí tem a segunda parte disso, que é o que o Estado deve fazer para garantir que os ilegais não permaneçam. E aí os nossos esforços começaram ainda em outubro de 2024, e como você bem mencionou, desde então a gente já derrubou 25 mil sites. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Quando a gente olha esses 25 mil sites e tenta ver aonde esses sites foram criados, o IP da geração desses sites, a gente cai para um número na casa do milhar. Então, dos 25 mil, nós identificamos cerca de 1.000 IPs que geraram esses domínios. O que nós começamos a fazer a partir dessa informação? Uma vez identificado um site ilegal, nós entramos no site e buscamos duas informações que são vitais aqui para o combate. A primeira delas é qual é o destino do dinheiro. Então, como que se faz isso? Quando você tenta fazer um depósito na internet, quando você faz uma conta e faz esse primeiro depósito para gerar a aposta, você sabe qual é o destinatário, por exemplo, do Pix que você vai fazer. Então, você identifica quem é o prestador de serviço que está com a conta naquela instituição financeira ou naquela instituição de pagamento. A segunda informação relevante, nós sabemos quem é o prestador de serviço, ou seja, quem que é a IF ou a IP que está prestando o serviço, quem é o banco ou a fintech que está prestando esse serviço. A lei determina no Brasil que tanto IFs quanto IPs, tanto bancos quanto fintechs, são proibidas de prestar serviços financeiros para casas de apostas ilegais. E é competência da Secretaria fiscalizar e, inclusive, sancionar IFs e IPs que venham a descumprir essa regra. Então, o que a gente tem feito? Uma vez identificada essa casa de aposta, nós notificamos essas instituições para que elas parem de prestar esse serviço. Além disso, em decorrência desse dispositivo legal, a gente faz com que as IFs e as IPs também tenham que reportar
para a secretaria quando elas identificam essas instituições. Então aqui é a máxima, né, que os anglófilos gostam de falar do follow the money, né, seguir o dinheiro. Então se a gente conseguir fazer com que as instituições que prestam serviço financeiro parem de prestar esse serviço, isso é um grande ganho. Mas essa não é a única frente. Existe uma segunda frente, que é a publicitária. O que a gente identifica? Essas casas de apostas, sobretudo as casas ilegais, o principal meio de captação de cliente delas é a disponibilização do link via internet. Seja por publicidade mais tradicional no ambiente internet, se é que a gente pode falar de uma publicidade tradicional na internet, mas enfim, são os anúncios de uma casa de aposta, ou então se utilizando, por exemplo, de perfis em redes sociais. Para combater essa atividade, o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo de cooperação com o Conselho Digital, que é a associação que representa as principais plataformas e redes sociais no Brasil, para que eles comecem também a nos ajudar na derrubada da publicidade. Então, a ideia é que, com o tempo, tanto a parte financeira quanto esses links disponibilizados, eles vão reduzindo. E isso a gente está sempre ancorado na cooperação que nós temos com a Anatel da própria derrubada do domínio. Então, assim, derrubando o domínio, proibindo o fluxo financeiro, proibindo a publicidade, a tendência é isso diminuir. E é importante se diga que os dados que a gente tem recebido de pessoas que fazem essas leituras, esses levantamentos na internet, é de que a presença do ilegal tem decaído significativamente. Houve agora recentemente um encontro em Barcelona, que é um dos maiores encontros do setor de apostas. Nós tivemos o nosso representante da área de monitoramento e fiscalização lá, e um organismo internacional apresentou um dado, por exemplo, que a estimativa é de que o setor ilegal no Brasil talvez esteja na casa de 30%. Se a gente se comparar com outras instituições internacionais, com outras jurisdições, outros países, a gente vai ver que esse número é muito bom já. Nosso objetivo é buscar o zero. O objetivo é expurgar plenamente esses ilegais. Mas o que eu acho que é importante é, em um ano, a gente conseguir sair de um setor não regulado para ter um setor regulado e chegar em 70% dos apostadores já recorrendo a sites autorizados, isso é uma grande vitória que precisa ser celebrada. Então, só para ficar claro para quem está nos assistindo, como que o usuário pode identificar quando um site é ilegal, quando um site de apostas, né, é ilegal? Então, a forma mais fácil de você saber se é um site autorizado pelo Ministério da Fazenda é o domínio do site. Então, aquele www lá em cima do site, se ele identificar que o final é .bet.br, esse é um site do Ministério da Fazenda. É um site autorizado pelo governo federal para prestar esse serviço nacionalmente. Então, isso é visível no site que ele vai fazer a aposta. Uma outra forma, enfim, mais exploratória, digamos assim, é o site da Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, você entrar lá, Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas, nós disponibilizamos a lista de todas as empresas que autorizamos e quais são as marcas que exploram essa atividade autorizada pelo Ministério da Fazenda. Mas eu acho que o link é já um bom indício. Se o apostador identificar que está num site que não tem esse domínio e esse prestador presta o serviço de aposta em âmbito nacional, é um site ilegal. Um outro assunto também muito presente nas discussões sobre as bets é a questão da publicidade, né? Uhum. Tem gente que defende, por exemplo, a proibição de qualquer tipo de publicidade das apostas esportivas, ou algo mais ou menos no molde do que é a legislação hoje sobre cigarro, por exemplo, né? Existe qualquer discussão em relação a isso dentro da Secretaria, dentro do Ministério da Fazenda? Tem alguma proposta sendo debatida, algo que eventualmente possa ser encaminhado? O que eu acho que é importante também ficar claro aqui, né? Isso existe um regramento, então na mesma portaria que eu mencionei sobre jogo responsável, ela tem um capítulo específico falando sobre restrições de publicidade. Então já há algumas restrições absolutas. A principal delas é criança e adolescente. Então não pode haver publicidade para criança e adolescente, não pode ter publicidade com criança e adolescente, isso já está regrado, isso já é proibido. A rigor, isso já era proibido desde do Estatuto da Criança e Adolescente, lá da década de 90, mas agora a gente tem uma proibição específica em vigor da regulação que atinge esse prestador de serviço. Além disso, há
restrições na nossa portaria que tratam do o que e como se pode fazer essa publicidade. Então, uma das coisas, né, que aqui na Secretaria a gente gosta sempre de repetir, sobretudo quando fala com um público amplo como o de vocês do Tempo, as pessoas precisam ter uma consciência de que aposta é meramente entretenimento. Aposta não é forma de ganhar dinheiro. Aposta não é jeito de ficar rico. Aposta não é complementação de renda. É uma atividade que você gasta o seu dinheiro para se entreter, se aquilo é um entretenimento para você. Então, a publicidade não pode falar que a aposta é algo que ela não é. Então, é proibido na publicidade ela dizer que você vai ficar rico se você apostar. É proibido dizer que você vai ficar mais bonito, mais chique. Né? Aposta é um jeito de gastar dinheiro. Então, essa é uma outra restrição que nós temos já na nossa regulamentação. Dando um passinho a mais em relação à regulação de publicidade, existe uma outra discussão que eu acho que é importante neste momento, sobretudo no início de um mercado regulado, que é a publicidade ela ainda tem um fator social relevante. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse, uma das formas mais protetivas para o apostador é ele estar numa empresa autorizada. Para isso, ele tem que saber quem são as empresas autorizadas. Nós já falamos do .bet.br, que é um meio dele saber isso. Mas permitir que empresas autorizadas, com todas as restrições necessárias, tenham publicidade, é uma forma também de levar aquele que tem interesse e aposta para o lugar certo. O setor usa uma expressão que é a canalização, que é você trazer o interesse do apostador para dentro de uma casa autorizada. Então, neste momento, sobretudo no início de um mercado regulado, de um país que durante décadas conviveu com essa atividade como ilegal, esse momento inicial, a publicidade tem um elemento regulatório relevante. O que eu acho que é importante a gente saber? Há, sim, necessidade de pensar ajustes na regulação. Não é interesse a gente dar um duplo twist carpado, né? Não é interesse dar uma grande reviravolta. Ajustes vão ser necessários. E aí eu adianto aqui um dos ajustes que a gente está pensando em fazer, que é, no caso da publicidade digital, o papel dos chamados influenciadores ou o papel dos afiliados, como é o nome que se usa muito no setor. Então, qual que é a ideia aqui? É deixar claro o âmbito da responsabilidade das casas de apostas que contratam essas pessoas ou essas empresas e das próprias pessoas ou empresas. Então, nós já temos, se você olhar a nossa portaria que trata de publicidade, já há um capítulo específico falando de afiliados, mas o que a gente pretende fazer é ampliar essa regulação em relação a esses afiliados / influencers para ficar ainda mais claro todas as responsabilidades. Porque a gente sabe que essa disponibilização da publicidade pelo link, utilizando-se, por exemplo, esse artifício de chamar de publicidade orgânica, né, que é a pessoa falar das apostas como se simplesmente ela estivesse fazendo um comentário, mas se ela estiver sendo remunerada por isso, é importante ficar claro que é publicidade, é importante que todas as restrições que se aplicam aos agentes operadores também valham para ela. Então, a ideia que a gente deve evoluir durante o ano de 26 é pensar melhorias em relação a essa publicidade dos afiliados. Agora, o senhor falou, por exemplo, de proteções aí previstas na lei a crianças e adolescentes. Agora, a gente vê muito propagandas de casas de apostas na televisão, na programação, principalmente quando é um programa esportivo, uma transmissão de um evento esportivo, e nas próprias camisas dos times de futebol, né? Hoje você tem praticamente todos os times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro patrocinados pelas bets. Com relação a isso, e aí se discute, né, uma dependência, de que os times estariam ficando dependentes do dinheiro das bets, enfim. Mas com relação a esse debate, vocês pretendem avançar nisso ou o senhor acredita que ainda não seria o caso? O que eu acho que é importante a gente separar um pouco, né? A gente, como órgão regulador desse setor, a gente tem diversas preocupações. Então, né, normalmente, quando o Estado é chamado a intervir no setor, é porque ele tem, como eu falei mais cedo, as tais externalidades negativas, né? Então, pode dar problema, pode dar pepino, aí é importante o Estado olhar. No caso específico da atividade da publicidade, eu diferenciaria algumas coisas. Então, tem uma repercussão econômica disso e tem uma repercussão de jogo responsável, ou seja, de proteção das pessoas. A dimensão econômica, eu anteciparia que a tendência é uma redução da exposição publicitária desse setor. Por quê?
Quando a gente pega um setor iniciante, existe, né, o que também os economistas gostam de chamar de disputa pelo mercado e não no mercado. O que isso significa? Eu abro a porteira, algo que era ilegal, e de repente esses prestadores de serviço todos querem chegar primeiro. Então, existe uma tendência de um gasto em publicidade ser, inclusive, deficitário, ou seja, a empresa eventualmente se dispõe a gastar mais dinheiro do que ela arrecada porque ela quer impregnar o nome dela na população como, olha, se você for apostar, o nome que eu remeto é esse aqui. Com o tempo, a tendência é que esses gastos, economicamente, eles já diminuam. Então essa é uma das leituras que eu acho importante fazer. A leitura de jogo responsável, por outro lado, que é de proteção do apostador, deve levar em conta se essa exposição está sendo efetiva no sentido de extrapolar o que a casa de aposta deveria fazer. E aí o que eu chamo a atenção é a gente diferenciar o que é a publicidade de exposição de marca da publicidade de atração do apostador. Então uma coisa é você olhar uma marca, olhar um time de futebol e ver o nome na camiseta, olhar um determinado campeonato que leva o nome de uma casa de aposta, você identifica, tá, entendi, existe essa marca é uma casa de aposta. Uma outra coisa é algo que faz, né, também o que o ambiente na internet gosta de chamar de play to action, né, de você trazer essa pessoa para agir, você chamar e falar, tá aqui o link. Essa segunda publicidade é a publicidade da canalização, é a publicidade que traz o apostador. O que a gente precisa fazer como órgão regulador? Ver se essa publicidade está sendo extrapolada. Até o momento a gente não tem essa leitura. Mas por que a gente tem alguma tranquilidade em não atacar a publicidade? Porque a gente tem do outro lado o controle da casa de aposta. E aí eu tento explicar rapidamente aqui como que isso é feito. É uma imposição de um dever do agente operador, ou seja, da Bet, de monitorar o seu próprio apostador. Então, hoje, a regulação determina que cada casa de aposta, quando oferta esse serviço público, é importante lembrar, ela tem que olhar para esse apostador, ela tem que saber quem é esse apostador e ela tem que perceber se esse apostador está descolando do seu próprio perfil. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um apostador, a casa de aposta tem que saber, muito a grosso modo, se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é novo ou se ele é mais idoso. Por quê? Porque tempo e dinheiro são dois elementos muito relevantes para você saber se uma pessoa está tendo problemas atrelados à atividade do jogo. Só que as pessoas são diferentes. Então, o jovem de baixa renda e o milionário aposentado, eles têm perfis e possibilidades de tempo e de dinheiro diferentes. O que cabe à casa de apostas? Monitorar tanto um quanto o outro e não deixar nenhum nem outro se adoecer ou ficar com problemas financeiros. Então, a publicidade, por si só, pode ser um problema, a gente tem que monitorar. Não nos parece que, neste momento, ainda é necessária uma intervenção mais gravosa. Por quê? Porque a gente tem outras ferramentas para impor essas restrições do lado de quem oferta o serviço. E aí, o que nos cabe? Nos cabe monitorar esse agente operador, ver se ele está cumprindo aquilo que a gente determina. Então, também é importante, né? Às vezes as pessoas acabam por ver isso de uma forma relativamente simplista, né? Você vê só um elemento. É importante saber que a gente tem controles de quem entra, tem controles de como é ofertado, tem controles de publicidade e é a somatória dessas ferramentas que tende a ajudar na proteção do apostador. Agora, falando um pouquinho também sobre a questão dos cassinos online que estão até embutidos nos aplicativos das bets muitas vezes, né? Jogos ali semelhantes aos que são praticados em cassinos, né? O presidente Lula até falou recentemente sobre isso. Ele disse que a gente proibiu o povo de jogar no cassino e o cassino veio para dentro de casa. E a gente vai ter que regular essas coisas. O que pode ser feito com relação a isso? Os senhores pensam em avançar também em relação a esse ponto? Acho que aqui também é importante esclarecer sobre isso, que é o seguinte. Voltando naquela cronologia que eu fiz, em 2018, as apostas que foram legalizadas foram só as esportivas. Em 2023, na tramitação da lei que trazia restrições, que trazia mais proteção, o Congresso incluiu a legalização dos chamados jogos online. Então é importante as pessoas entenderem que esses jogos online, por meio de uma ação do Congresso, foram legalizados no Brasil.
Se você olhar a nossa regulamentação, ela também já faz essa regulamentação. Então, desde lá de 2024, nós temos uma portaria específica, por exemplo, dizer o que um jogo online tem que ter para ele poder ser disponibilizado. Nós temos regras específicas para garantir que esse jogo é justo, que ele não rouba a pessoa, que ele não é manipulado. Tudo isso já previsto. Como que a gente controla? Por meio de um certificador, que é um laboratório, normalmente grandes laboratórios internacionais que prestam serviço em diversas jurisdições mundo afora, eles são reconhecidos pela jurisdição nacional, pela secretaria, para que eles possam olhar jogo por jogo e saber se esse jogo está cumprindo todas as regras. Então, essas regras são previstas, elas estão publicadas desde 2024, já estão implementadas, então todas as casas de apostas autorizadas a funcionar no Brasil hoje, para disponibilizar um jogo, tem que ser aquele jogo conforme a regulamentação da secretaria, inclusive certificado por esses laboratórios que eu mencionei. Então, em alguma medida, existe a necessidade das pessoas entenderem que hoje no Brasil, então, nós temos dois tipos de apostas legais: as apostas esportivas e as apostas em jogos online. E só essas, inclusive, né? Outras coisas que não esses dois grupos são ainda ilegais no Brasil. Então, a regulamentação, seja para as apostas esportivas, seja para os jogos online, já existe, já estão implementadas, já há esse controle. O que a população precisa de novo lembrar? Se você quer ter certeza que aquele jogo está sendo justo, se ele está fazendo de fato um sorteio randômico e aleatório, como a lei determina, você tem que procurar uma casa autorizada, que é a única lugar que você vai ter certeza que você não está sendo explorado, que você não está sendo fraudado, inclusive como ocorre quando o apostador recorre a sites ilegais. E com relação... já tramita há algum tempo no Senado, né? Já se tentou votar várias vezes o projeto que legaliza o cassino físico também no Brasil, né? Teria uma série de regras e tal, mas que legalizaria essa atividade no Brasil. Como que o senhor vê esse tipo de proposta? A experiência que a gente tem dos últimos tempos, né, principalmente aí eu compartilhando um pouco a experiência pessoal como servidor público que trabalha no tema, é que a regulação me parece melhor do que a mera ilegalidade. Então, me parece que há espaço para essa atividade ser reconhecida como legal, mas desde que regulada. Então, a minha preocupação, eu até tive uma participação numa audiência pública no Senado, ainda em 2024, discutindo esse projeto, é que para que esse projeto entre em vigor, seria muito importante que o regulador pudesse, antes dele ser efetivado, regular esse setor. O que isso significaria? Antes de você fazer fato consumado, ou seja, de você deixar com que prestadores de serviço de cassinos, de bingos e afins seguissem a sua atividade, era importante que na lei já se determinasse: vai ser legal a partir do momento que eu tiver regras. Regras que protejam pessoas, que protejam a saúde, que protejam a economia popular, que combata e preveja e faça prevenção de lavagem de dinheiro. Então, assim, eu acho que a legalização é uma saída que o Estado pode ter, desde que fique claro que tem que ter regras. E as regras têm que anteceder a prestação de serviço. Então, eu não posso primeiro deixar o cassino existir e depois correr atrás para regular o que, em alguma medida, foi que tivemos que fazer das apostas online. Então, fundamental, se for ser legalizado, primeiro regula, primeiro cria regras e depois o Estado permite que esse prestador preste esse serviço. E, secretário, para a gente ir caminhando aí para o final, bom, o Ministério da Fazenda vai passar aí por algumas mudanças na estrutura nas próximas semanas. Até o ministro Fernando Haddad já adiantou que vai deixar o Ministério para se dedicar à campanha eleitoral, né? Já se sabe que o secretário Dário Durigan vai assumir a pasta, enfim. Com essas mudanças aí iminentes, como que fica a estrutura do Ministério? Como que fica a situação do senhor aqui? O que eu gostaria de deixar muito claro é que a Secretaria de Prêmios e Apostas seguirá fazendo o seu trabalho. Então, a Secretaria de Prêmios e Apostas foi estruturada, tanto normativamente, quanto estruturas de pessoas, de sistemas, e esse trabalho ele vai ser contínuo, né? Minha função, sentado na cadeira, foi sempre dar institucionalidade para este regulador, né? Então, o que eu acho que é mais importante todo mundo saber é: o serviço
da Secretaria segue sendo tão sério quanto sempre foi. Pessoalmente, eu fui convidado para ocupar uma segunda secretaria ainda aqui da Secretaria do Ministério da Fazenda. Isso está em fase de tramitação para que eu, então, ocupe esse novo cargo. A nossa adjunta assumirá interinamente a Secretaria de Prêmios e Apostas, e é uma pessoa da mais alta competência e confiança. Então, eu quero muito deixar aqui compartilhado a total segurança que eu tenho que a Daniele Cardoso vai seguir o melhor trabalho, né? Ela vai conseguir continuar e até melhorar o serviço que eu pude prestar enquanto estive aqui. Então, o que eu acho que é importante deixar claro é essa notícia, né, de que a Secretaria segue trabalhando, protegendo pessoas, protegendo a economia popular, seja enquanto eu estiver aqui, seja quando eu for sucedido pela secretária Daniele. Bom, secretário Régio Dudena, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Até a próxima. Eu que agradeço, até uma próxima e saudações a todas e todos. E a você, muito obrigado por nos assistir aqui em mais um Café com Política. Continue nos acompanhando aí no Portal Tempo, no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Até mais.